dificuldades naturais para ser alcançada a vitória sobre as más inclinações, que procedem das existências transatas. Quanto mais o indivíduo compreende as próprias mazelas, mantém-se vigilante e, ao mesmo tempo, dando-se o direito de as possuir, sem, porém, as manter, melhor e mais eficiente apresenta-se a tolerância em relação aos desatinos dos outros. Ao dar-se conta de quanto lhe tem sido difícil suprimir o mal que reside no íntimo, o espírito respeita a posição em que se demoram as demais criaturas, não lhes exige além daquilo que a si próprio concede. A consciência desperta adverte o que é necessário ensejar-se renovação, desculpar-se pelo estágio em que ainda transita, esforçar-se por ser melhor, favorecer-se com a compreensão de que o outro, o seu próximo, igualmente carece das mesmas concessões. Mediante essa atitude generosa, a compaixão, filha dileta do amor que compreende, exterioriza-se-lhe, envolve até mesmo o agressor, que é alguém que se debate em conflitos, que se encontra enfermo, oferece-lhe simpatia e auxílio na libertação do drama no qual estorcega. Essa compreensão demonstra que todo agressor é um ser infeliz, que traz à consciência os conflitos infantis, os arquétipos sombra generalizados, as heranças não resolvidas, geradas pelos demônios emocionais das existências anteriores. Assim sendo, o inimigo é mais digno de compaixão do que de agressão e revide, mas essa visão somente é alcançada quando o amor se expande e se expressa. A trajetória terrestre é roteiro de contínua aprendizagem, de conquistas infinitas que capacitam o discernimento na compreensão de todos os acontecimentos e da amplitude de crescimento moral, emocional e intelectual ao alcance de todos quantos se propõem aos enfrentamentos iluminativos. O espírito sempre viaja da sombra da ignorância para a luz do conhecimento, da síntese para a complexidade, do germe para a plenitude. Todo o empenho deve ser aplicado, a fim de aprender sem cessar, evitar os desvios de conduta, mesmo quando as sereias do prazer convocam-no para o reinado da ilusão e da vacuidade. Não se trata, em consequência, de uma caminhada de abstenções ou de castrações, mas plena de realizações edificantes e libertadores. É a opção pelo melhor de mais tarde, apesar do vultoso investimento no presente. Toda colheita é sempre a resposta do trabalho de insementação, que corresponde à qualidade do que foi plantado. Por isso, o progresso multiplica-se por si mesmo, surpreende, quando uma conquista que parece encerrar uma busca abre incontáveis possibilidades para novas aquisições. Não sendo possível um esforço de compreensão do sentido e do significado da existência, a compaixão converte-se num ato de piedade fraternal sem profundidade, sem o sentido de libertação do outro, daquele que jaz no sofrimento. A proposta do amor propele o ser humano na direção do seu próximo, das lutas naturais no mundo em que se encontra, evita afastar-se das problemáticas existenciais para a busca de um repouso que ainda não tem o direito de desfrutar, desenvolve os valores da inteligência na conquista do pão, da construção do lar, da edificação da sociedade, do progresso de todos os seres. Em vez de o distanciar das demais criaturas que necessitam de apoio e de ajuda, requerendo encorajamento e segurança emocional para prosseguir nos embates, torna o fardo do próximo parte das suas necessidades éticas e morais, envolve-se fraternalmente nas suas experiências, a fim de facultar-lhe a real libertação da ignorância e da escravidão dos sentidos. Compreender para amar, amar para deixar-se arrastar pela compaixão, eis os caminhos eficazes para a consolidação da paz no mundo interior e na terra. 10. Síndrome do pânico. Entre os transtornos de comportamento que tomam conta da sociedade odierna, com enormes prejuízos para a saúde do indivíduo e da comunidade, a síndrome do pânico apresenta-se, cada vez, mais generalizada. Vários fatores endógenos e exógenos contribuem para esse distúrbio que afeta grande e crescente número de vítimas, especialmente a partir dos 20 anos de idade, embora possa ocorrer em qualquer período da existência humana. A descarga de adrenalina, que avança pela corrente sanguínea até o cérebro no ser humano, produz-lhe o surto que pode ser de breve ou de larga duração. Trata-se de um problema sério que merece tratamento especializado, tanto na área da psicologia quanto da psiquiatria, mediante os recursos psicoterapêuticos a serem aplicados, assim como os medicamentos específicos usados para a regularização da serotonina e de outros neurocomunicadores. No momento em que ocorre,
o sofrimento do paciente pode alcançar níveis quase insuportáveis de ansiedade, de desespero e de terror. Nada obstante, o fenômeno, invariavelmente, é de breve duração, com as exceções compreensíveis. Podem acontecer poucas vezes, o que não constitui um problema de saúde, mas, normalmente, é recorrente, portanto, necessitado de tratamento. Graças aos avanços da ciência médica, nas áreas das doutrinas psicológicas, o mal pode ser debelado com assistência cuidadosa e tranquila. No entanto, casos existem que não cedem ante o tratamento específico, ao qual o paciente é submetido, dando lugar a preocupações mais sérias. Sucede que, em todo problema na área da saúde ou do comportamento humano, o enfermo é sempre o espírito que se encontra em processo de recuperação do seu passado delituoso, experienciando as consequências das ações infelizes que se permitiu praticar antes do berço atual. Quando renasce com a culpa esculpida nos tecidos sutis do ser, temores e inquietações, aparentemente injustificáveis, surgem de inopino, e expressam-se como leves crises do pânico. Em consequência, por haver gerado animosidade e ressentimento, as suas vítimas, que o não desculparam pelas atitudes perversas que lhe padeceram, retornam pelo impositivo das afinidades psíquicas e morais, dando lugar ao estabelecimento de conúbios de vingança por intermédio das obsessões. O número de pessoas em sofrimento sob os acúleos das obsessões produzidas por desencarnados é muito maior do que parece. E natural, portanto, que, nesses casos, a terapêutica aplicada mais eficaz não resulte nos propósitos desejados, tais sejam, a cura, o bem-estar do paciente. Torna-se urgente o estudo mais cuidadoso da fenomenologia mediúnica, das interferências dos espíritos nas existências humanas, a fim de serem melhor compreendidos os distúrbios psicopatológicos, a fim de expressar-se em existências saudáveis e comportamentos equilibrados. Anteriormente confundido com a depressão, o distúrbio do pânico foi estudado mais detidamente e, após serem analisadas todas as síndromes, foi reclassificado, a partir de 1970, como sendo um transtorno específico, recebendo orientação psicoterapêutica de segurança. Pode acontecer que, num surto do distúrbio do pânico, de natureza fisiológica, os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente, acoplem-se-lhe no perispírito e produzam, simultaneamente, a indução obsessiva. Trata-se, portanto, de uma problemática mais severa porque são dois distúrbios simultâneos, que exigem mais acurada atenção. Nesse sentido, a psicoterapia espírita oferece recursos valiosos para a recuperação da saúde do enfermo. Concomitante ao tratamento especializado na área da medicina, as contribuições espíritas de natureza fluídica, mediante os passes, a água magnetizada ou fluidificada, as leituras edificantes e a meditação, a prece ungida de amor e de humildade, os socorros desobsessivos em reuniões especializadas, sem a presença do paciente, oferecem os benefícios de que necessita. Em face do débito moral ante as leis da vida, é indispensável que o padecente recupere-se espiritualmente, por meio da vontade para alterar a conduta para o melhor, envie esforços para sensibilizar a sua vítima antiga, e afaste através da paciência, da compaixão e da solidariedade. O distúrbio do pânico é transtorno cruel, porque durante o surto pode induzir o paciente ao suicídio, conforme sucede com relativa frequência, em razão do desespero que toma conta da emoção do mesmo. O hábito da oração e o recurso das ações em favor do próximo em sofrimento constituem uma admirável medicação preventiva às investidas dos espíritos inferiores, equilibram as neurotransmissões e facultam a manutenção da harmonia possível. A reencarnação é, graças a isso, o abençoado caminho educativo para o espírito que, em cada etapa, desenvolve os tesouros sublimes da inteligência e da emoção, da beleza e do progresso, avançando com segurança na conquista da plenitude que a todos está reservada. As enfermidades, especialmente as de caráter emocional e psiquiátrico, constituem, assim como outras orgânicas de variadas expressões, desde as degenerescências genéticas até as de caráter infeccioso, métodos educativos e reeducativos para o discípulo da verdade. A cada erro cometido tem lugar uma nova experiência corretiva, de forma que a consciência individual, harmonizada, possa sintonizar com a consciência cósmica,
numa sinfonia de incomparável beleza. Somente, portanto, existem as doenças porque permanecem enfermos em si mesmos os espíritos devedores. Seja qual for a situação em que te encontres na terra, abençoa a existência, conforme se te apresente. Se dispões de saúde e desfrutas de bem-estar, multiplica os dons da bondade e serve, esparze a alegria, sem o desperdício do tempo em frivolidades e comprometimentos perturbadores. Se te encontras enjaulada em qualquer forma de sofrimento, bendize o cárcere que te impede piorar a situação evolutiva e evita que novamente derrapes nos desaires e alucinações. O corpo é uma dádiva superior que Deus concede a todos os infratores, a fim de que logrem a superação da argamassa celular para cantar as glórias imarcessíveis do amor completamente livre. 11. Peregrino do Senhor. Convidado a amar, saíste em peregrinação pelos diversos países das almas humanas, cantando as melodias da imortalidade e do bem. Desequipado de recursos especiais, utilizaste do sentimento nobre e, com sinceridade, entoaste as canções da amizade e da gentileza que se encontravam adormecidas nos arcanos do ser que és. Sem ideia profunda de todo o significado da tarefa o que te impuseste, passaste a sorrir pelos caminhos humanos, espalhando a esperança e a alegria como sinal de identificação da mensagem que conduzias no recesso íntimo. Desconhecendo as tortuosidades dos caminhos, enveredaste por desvios e paisagens impérvias, sofrendo a agressividade do roteiro, porém, murmurando a dulce da musicalidade que te embalava as emoções. Esperando que as pessoas estivessem dispostas a escutar-te as sonatas de ternura, foste açoitado pela perversidade dos maus, maltratado pela inveja dos enfermos morais, perseguido pelos malfeitores de todo jaez, e continuaste a modular a doce canção. Ao perceber que no mundo havia mais sombra do que luz moral nos redutos humanos, acendeste o lume da bondade e procuraste deixar claridade por onde passaste, enquanto cantavas as bem-aventuranças do Senhor. Sucederam-se os tempos e prosseguiste como peregrino sem descanso e trovador sem afonia a demonstrar a beleza e a elegia que existem no dom sublime de amar. Tomado de emoções sempre renovadas e de esperanças repetidas, volveste aos sítios que antes não te aceitaram e propuseste a tua musicalidade, que embora não aplaudida alcançou alguns outros sentimentos em angústia, que anelavam pela claridade do conhecimento e pela manifestação do júbilo. Muitos que te ouviram, lançaram-te objurgações deprimentes, utilizaram-se de epítetos depreciativos em torno da tua peregrinação, acusaram-te de charlatão e mistificador, porém, consciente da sinfonia do eterno bem, não desanimaste e deste continuidade à tua apresentação nos mais diferentes lugares que te atraíram no oceano da humanidade, ou que te convidaram para que apresentasses a tua melodia. E falaste dele, o Senhor dos céus e da terra, das galáxias e das micropartículas, dos dias festivos e das noites de tormentas, das horas calmas e doces, assim como dos momentos de aflição e ansiedade, das esperanças e das consolações, e informaste que ele mandou o seu Filho, a fim de que o mundo de sofrimentos transformasse-se em uma orquestra portadora de peças de harmoniosa vibração, para todos sensibilizar. E Jesus cantou o Evangelho libertador. Utilizou-se de um grão de mostarda e das moradas da casa do Pai, da figueira sem frutos e das redes de pescar, do filho pródigo e do bom samaritano, das dracmas e das ovelhas, do servo infiel e do trabalhador da última hora, das virgens loucas e das virgens prudentes, da vigilância e da oração, do que é de César e do que é de Deus, de peixes e de pães, e compôs a mais bela e exuberante sinfonia que o mundo passou a conhecer, sem que haja silenciado as últimas notas que pairam nas vibrações da partitura terrestre. Porém, não se deteve nesses notáveis momentos, o cantor a quem te referes. Ele penetrou o âmago do sofrimento humano com as notas musicais da compaixão e da misericórdia, colocou luz nos olhos apagados, proporcionou sons aos ouvidos moucos, ensejou voz às gargantas mortas, movimentos aos membros paralisados, lucidez às mentes perturbadas, esperança aos sentimentos desiludidos, alegrias às vidas estioladas. Sobretudo, a sua presença acalmava as multidões e tranquilizava os atormentados dos caminhos e das sombras da morte, que retornavam em alucinações e desatinos contra os outros transeuntes das estradas humanas. A tua cantoria informava que ele é a luz do mundo sombrio, a porta de acesso à harmonia, o caminho seguro para a felicidade, o pastor misericordioso e compassivo,
o amigo de todos aqueles que não têm companhia, o pão de vida e de sustentação da vida, o sol que brilha na noite das paixões. Também apresentaste a patética da traição de que ele foi vítima, a negação do seu melhor amigo, o abandono de todos que lhe eram comensais do amor, daqueles que se beneficiaram com as suas mercês, da terrível solidão que lhe proporcionou suor de sangue, da indiferença de todos que foram atendidos pela sua bondade incomum. E nessa narrativa, apresentaste a tragédia da cruz, o que aconteceu antes em forma de escárnio dos réprobos, açoites dos covardes, cusparadas dos psicopatas em desespero, e, como se fosse um grande final, a cruz de vergonha e de solidão com Deus. Mas também, entoaste o hino de inefável alegria ao referir-te à ressurreição gloriosa em um amanhecer de bênçãos, para confirmar toda a grandeza da sua existência de rei que não necessitava do trono frágil e inseguro da terra, porque o tem ao lado do Altíssimo. E desde aquele momento em que ele ressurgiu o mundo nunca mais pôde ser o mesmo, porque a morte foi diluída ante a perene madrugada da imortalidade a que ele se referiu e demonstrou ao retornar para conviver com os amigos ainda aturdidos e sofridos, arrependidos e saudosos, porque o amavam, sim, a seu modo, dentro das suas possibilidades infantis e ternas. Prossegue a cantar, peregrino do Senhor, mesmo quando todas as vozes silenciarem, se assim acontecer, porque ele te enviou para que te inebreis de contentamento na servidão em que te encontras, para auxiliar os teus irmãos da retaguarda, que ainda não despertaram para a compreensão da verdade e não dispõem de audição para a musicalidade espiritual do Evangelho. Nunca deixes de cantar o bem e vive como se fosses uma flauta que alguém sopra, e o ar se transforma em doce melodia que embala a vida. Jamais silencies a voz, mesmo que o cansaço dificulte a emissão do som. Mantenha a musicalidade no pentagrama da memória jovial e renovada pelas emoções da sinfonia. Renasceste para peregrinar com a canção de imortalidade, que permanecerá contigo, quando tudo mais houver passado. Um dia que se pode transformar em uma noite, depois de adormecido, despertarás ouvindo os clarins do reino de Deus, e serás recebido por aquele que venceu a morte e o mundo por muito amar. Assim sendo, canta Jesus e sua doutrina. Tu que a ele te vinculas pela emoção, pela inteligência, pelo compromisso de peregrinar. 12. Água e sabedoria. O Evangelho de Jesus é um incomparável tratado literário rico de preciosas lições que se tornam, cada vez mais, úteis a todos quantos lhe tomam conhecimento. Suas páginas fulguram em poesias de incomum beleza, exaltam a natureza, os acontecimentos simples do dia a dia do povo, e adquirem mágicos significados que alteram a exaustiva rotina e os desencantos que vestem as criaturas na labuta contínua. Num momento, narra os dramas esmagadores que ferem a sociedade exausta de submissão aos poderes arbitrários da política perversa. No outro instante, relatam a revolta defluente da opressão com os seus impostos insaciáveis e, logo depois, as tragédias grupais, familiares, pessoais, assim como também a miséria das massas sofridas, enfermas, esquecidas e enlouquecidas pelo horror que as devora. Todas, porém, narradas com as tintas fortes dos acontecimentos humanos em patéticas não habituais. Noutras oportunidades, refulgem os encantamentos ante os fenômenos variados quão complexos das curas prodigiosas, da multiplicação dos pães e dos peixes, da repulsa aos fariseus infelizes, das mudanças climáticas, em aparente violação das leis naturais, ante a autoridade dele. São todas as narrativas portadoras de inigualável conteúdo ético-moral, que assinalam o respeito e obediência aos códigos legais mesmo quando injustos, que propõem a libertação pela força do amor e da autotransformação para o melhor, por serem os únicos recursos que planificam interiormente, sem causarem dano de qualquer natureza. Os diálogos são portadores de elevada tecedura de palavras que não dão margem a titubeios nem a dissimulações convencionais e interesseiras. A linguagem, embora dúlcida, é imperativa, sempre definidora de rumos que devem ser conquistados com esforço e destemor. E todas as narrações são otimistas, revelam a estesia do reino de venturas e as paisagens iridescentes da alegria de viver e, sobretudo, de poder amar sem qualquer laivo de egoísmo. Jamais se conheceu uma vida como a de Jesus e uma doutrina filosófica de profunda religiosidade como a que ele ensinou por palavras e, acima de tudo, mediante os exemplos de elevada significação. Síntese de cultura e de informações,
Os comentários dos evangelistas em tonalidades diferentes harmonizam-se e completam-se num calidoscópio fascinante, que nunca repete a mesma imagem. Jesus é, sem dúvida, o mais fecundo mestre que a humanidade conhece. Suas palavras simples esculpem-se nos metais preciosos do conhecimento ancestral e atual como pérolas raras numa coroa de peculiar elaboração, para exaltar a grandeza da vida. Dentre os diálogos inolvidáveis mais significativos, nenhum tão relevador qual aquele mantido com a filha da Samaria. Propositalmente ele esperou à borda do poço de Jacó, abençoada fonte de linfa preciosa e indispensável. Conhecendo-a, planejou dela fazer sua embaixadora de notícias entre os que lhe pertenciam à raça, natural inimiga daquela em que ele nascera, a fim de demonstrar que Deus é o Pai de todos os povos. Quando ela se acercou da fonte, ele pediu-lhe água, e ela, espantando-se, porque os judeus não falavam com os samaritanos, nem esses com aqueles, recusou-se a dar-lhe. Ele, porém, ofereceu a que possuía uma diferente linfa que mataria a sua sede para sempre, de maneira que evitava que voltasse ao poço para buscá-la. Sem entender-lhe o significado, ela perguntou-lhe como poderia obter esse líquido sublime, já que diariamente era constrangida a carregar o cântaro várias vezes, a fim de suprir as suas e as necessidades da família. Ele então desvelou-se-lhe, informando ser o Messias, falou-lhe dos conflitos que a amarguravam, dos tormentos que padecia, sugeriu-lhe que o anunciasse à sua gente. Emocionada e quase emudecida ante a revelação, a mulher não trepidou em dizer a todos que ele lhe havia esquadrinhado a alma e narrado quem era ela, como vivia, quais as suas experiências anteriores e os suplícios que a subjugavam. Naquele momento, o do extraordinário encontro, tudo parece uma parábola de vida eterna. A água do poço mata a sede, a dele oferecia a sabedoria para vencer as necessidades totais. A água comum sustenta as mais variadas expressões de vida, enquanto que aquela que lhe distribuía tornava-se fonte inexaurível de vida plena. A água é bênção de reconforto e de paz. No entanto, ele ofertava que eliminava todas as inquietações da alma, que atendia os tormentos do corpo ardente de paixões. Uma era transitória, embora sua inegável imprescindibilidade para os seres, a outra, no entanto, era o próprio sentido da vida. Emocionada, no diálogo inesperado e libertador, a samaritana humildemente suplicou-lhe: "Dá-me, então, dessa água." E ao recebê-la não mais teve sede de amor nem de harmonia, de alegria nem de esperança de viver, sem remorsos pelo passado, nem angústias em relação ao futuro. Anunciou-o, abriu-lhe passagem na aldeia soberba, embora a miséria em que se apresentava, e, na voragem dos séculos ela renasceu em diferentes corpos, prosseguindo a narrativa em torno do poder da água lustrar e da sua misericórdia. O ser humano galgou os degraus do conhecimento exterior e encontra-se sobrecarregado de informações, indo e voltando ao poço de Jacó para recolher a água para o corpo transitório. E a sede da verdade permanece. Basta-lhe, no entanto, acalmar-se, meditar e ouvi-lo, solicitar-lhe com sinceridade: "Senhor, dá-me, então, dessa água, para dessedentar a alma em ardência e agonia." 13. Parábolas e símbolos. Pergunta-se, frequentemente, por qual razão falava Jesus por parábolas? A interrogação pode ser respondida após breve e cuidadosa reflexão. Ele desejava que sua mensagem ultrapassasse o tempo em que era enunciada e o lugar em que se fazia ouvida. Não poderia ficar encarcerada nas formulações verbais vigentes pela pobreza da própria linguagem. Se assim fora, à medida que o tempo avançasse, ficaria superada em razão da maneira como fora formulada. Utilizou-se, porém, da parábola, do conhecimento dos símbolos, a fim de dar-lhe caráter de permanência em todas as épocas. O semiótica, ou disciplina que estuda os símbolos, demonstra a facilidade que os mesmos representam para o entendimento de tudo quanto é transcendental ou subjetivo, de modo que se apresente fácil de identificação. Talvez o símbolo seja o recurso mais antigo de comunicação entre os seres humanos. Especialistas em paleontologia encontraram-nos gravados em cascas de ovos há mais de 60.000 anos, o que confirma a sua perenidade. Todo símbolo reveste-se de um significado, não somente num como em todos os lugares, em qualquer idioma ou dialeto, e isso facilita o entendimento da sua representação. Demais, uma narrativa amena, em forma de parábola, facilmente é entendida,
Ao mesmo tempo, memorizada, e quando é narrada, embora se alterem as palavras, o símbolo nela incluído ressalta e preserva-lhe o significado. Tendo de conviver com mentes pouco esclarecidas culturalmente, numa época de obscurantismo e de graves superstições, ele deveria superar os limites de então e coroar as futuras conquistas do conhecimento intelectual. Concomitantemente, o seu objetivo era o de esculpir o ensinamento no imo das emoções, e as parábolas, por centrarem o seu significado nos símbolos, jamais seria olvidado ou adulterado. Caberia à psicologia do futuro penetrar nos arcanos do inconsciente humano, onde se arquivam todos os acontecimentos e se transformam em símbolos, que se fazem decompostos à medida que são liberados em catarse espontânea. Uma figueira brava e uma rede de pescar, uma pérola e uma semente de mostarda em qualquer idioma e em todas as épocas preservam a sua realidade, que facilita o entendimento da narrativa na qual comparecem. Com o desejo de apresentar o reino dos céus de forma inconfundível como deveria ser totalmente desconhecido então, explicitado num símbolo adquiria fácil compreensão dos ouvintes e mais acessível assimilação emocional. A moderna psicologia analítica assim como a psicanálise penetra nos símbolos para interpretar os arquétipos, as heranças ancestrais, os mitos e contos de fadas, que se encontram arquivados nos recessos profundos do inconsciente humano. Recorrem aos sonhos e às associações, para desvelar as imagens sombreadas e guardadas em símbolos que, interpretados, facultam trabalhar seus conflitos, a fim de diluí-los. Jesus foi e permanece sendo o mais qualificado psicoterapeuta da humanidade, com extraordinária antecipação das doutrinas psicológicas, a fim de iluminá-las quando surgissem. Todos os seres humanos têm no seu jornadear conflitos semelhantes aos do filho pródigo, que foge do lar atraído pela ilusão do prazer e ao tombar na realidade angustiante que desconhecia, retorna à segurança do Pai generoso. Como expressar em profundidade excepcional a lição do bom samaritano, no qual é proposto o amor ao inimigo em forma de caridade compassiva, senão conforme o fez Jesus? A reflexão em torno das virgens loucas, insensatas, e das prudentes, que se preservaram, teoriza de forma segura o significado da fidelidade ao dever de maneira muito especial. O pastor que vai em busca da ovelha extraviada, assim como a mulher que procura a dracma perdida, são especiais e inesquecíveis ensinamentos sobre a valorização e a dedicação pessoal. As extraordinárias imagens simbólicas de que ele se utilizou para ser compreendido e dizer da sua grandeza sem autoencômios nem revelações desnecessárias, refletem a sabedoria. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, aquele que beber da água que eu lhe der. Nas admoestações, os seus célebres ais ainda convidam à meditação. Ai de vós os ricos, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai do homem pelo qual vem o escândalo, ai de vós escribas e fariseus, ai de vós, porque sois semelhantes aos túmulos. Não menos enriquecedores são os postulados de amor e de promessa de plenitude em favor daqueles que lhe forem fiéis. O que fizerdes a um deste em meu nome, eu vos apresentarei a meu Pai. Eu vos mando como ovelhas mansas, eu vos aliviarei. As canções de exaltação penetram, ainda hoje, a acústica de todas as almas, que lhe ouvem os enunciados incomparáveis. Um homem tinha 2 devedores. E de convidar os estropiados, os excluídos, os infelizes. O reino dos seus é semelhante a um homem que, eu estarei convosco para sempre. As suaves parábolas de Jesus são o coroamento melódico da sinfonia das bem-aventuranças que a humanidade jamais ouvidará. Todos os seres humanos estão inclusos no Sermão do Monte, quando o amor se transforma na fonte inexaurível da trajetória evolutiva dos espíritos. Por fim, ele exclamou, o reino dos seus está dentro de vós. Exultai. 14. Autossuperação. O egoísmo é filho espúrio do atraso moral da criatura humana, responsável por incontáveis danos que dificultam a sua ascensão espiritual no rumo da sua destinação plena. Ao mesmo tempo é genitor do orgulho que se veste de prepotência para criar embaraços a todos quantos não se lhe curvam à infantil presunção, refeito natural da imaturidade psicológica. Não apenas contribui para os conflitos entre os indivíduos como gera sentimentos de belicosidade, e produz perturbações lamentáveis, que poderiam ser evitadas. Ao mesmo tempo,
É responsável pelo vírus do ciúme que conduz à revolta e torpedeia todas as florações da beleza e do bem, que lhe não dizem respeito, e causam contínuo mal-estar. Instável, porque é inseguro emocionalmente, favorece a intriga nos arraiais onde predomina, amplia o quadro morboso dos relacionamentos doentes e perversos. Quando o ser humano despertar realmente para sua realidade de espírito imortal que é, esforçar-se-á com todo o empenho para diluir os miasmas doentes, auto-superar-se. Quando o egoísmo domina a pessoa, embora seja portadora de bons propósitos, deixa-a sempre armada contra todos, considera os demais como inamistosos e os tem como competidores, adversários, vigias do seu comportamento, sofrendo e produzindo amarguras naqueles que lhe experimentam as tenazes do rancor. O egoísmo individual fomenta o de natureza coletiva, abre espaço para as graves e infelizes condutas preconceituosas, por considerar tudo quanto não é resultado do seu labor como de natureza inferior. Aí proliferam as aversões a etnias, religiões, partidos políticos, filosofias, comportamentos sexuais e tantos outros, responsáveis por calamidades morais inomináveis. Na raiz dos conflitos psicológicos sempre estão unidos o egoísmo com a máscara que tenta disfarçá-lo e a culpa defluente da forma de viver e relacionar-se com as demais pessoas e com a vida. O ser humano, porém, avança, inevitavelmente, do instinto para a razão, dessa para a intuição, para a angelitude, o que significa sair da ignorância, da treva do obscurantismo para a luz do conhecimento, para a conquista da sabedoria na qual se fundem o intelecto com o sentimento. O egoísta sabe justificar-se e está sempre em cautela, equipado de argumentos que lhe escamoteiam as emoções servis, acreditais e possuidor de direitos que não concede ao seu próximo. Esse insensível inimigo do progresso espiritual do ser humano, é contraditório e selvagem. Ao ser identificado, porém, começa a perder o seu predomínio sobre sua vítima, começa a diluir-se mediante o esforço do bem a que todos devem aspirar e afadigar-se por consegui-lo. Os antídotos para o egoísmo são o altruísmo, a aspiração pelo bom, pelo belo, pelo amor em toda a sua plenitude. Cabe ao ser humano manter vigilância constante contra esse mal que predomina em sua natureza. Pequenos hábitos mentais em torno da reflexão de pensamentos edificantes constituem eficazes métodos para a superação desse adversário insano, que o acompanha desde há muitos milênios e deve ser deixado à margem. O silêncio sem revolta ante acontecimentos que aparentemente ferem o ego, proporciona eficiente recurso para ver do ponto de vista do outro a ocorrência agradável ou não. O esforço por facultar ao próximo o direito de comportar-se conforme lhe apraz, mesmo quando não se lhe submete às exigências, é de salutar importância. Considerar que tudo no mundo é transitório, o poder, a glória, a saúde, a fortuna, a beleza, assim como a doença, o degredo, a feiura, o insucesso, a escravidão, constitui segura terapia para a doença virótica que é o egoísmo. À medida que se dilatam os sentimentos de ternura em relação aos demais, de compaixão pelos infelizes, de compreensão fraternal para com todos, as correntes férreas do egoísmo arrebentam-se e a sua vítima experimenta especial, peculiar alegria de viver e de servir. Preenche os vazios existenciais com ricos objetivos emocionais que dão sentido à vida, fomenta estímulos contínuos para o bem-estar, para a alegria sem jaça. Já não importam os aplausos e as veleidades antes exigidas por haverem perdido o seu significado emocional egóico. Igualmente, os comentários ácidos e as censuras injustificadas não encontram guarida nos seus sentimentos pela ausência total de presunção. Passa a considerar que todos experimentam as mesmas ou parecidas circunstâncias, de sabores, realizações, tendo por importante a meta a ser alcançada e não os impedimentos que lhe surgem à frente. Quem se detém ante obstáculos imaginários ou reais nunca atinge o objetivo da existência. Realmente fazem-se valiosos, a amizade espontânea que recebe o sorriso fraterno que lhe é dirigido, a palavra gentil que se lhe interessa. A gentileza reponta na emoção e amplia sua área, sobrepõe-se à pompa de bolha de sabão da vaidade egotista e sem sentido. Nesse maravilhoso desenvolvimento ético-moral e de transcendência emocional, a real alegria de viver predomina ao lado da legitimação da benevolência e da caridade. Não dês trégua a esse adversário da harmonia humana. Vigia as nascentes do coração e conseguirás impedir-lhe o surgimento ou a sua manutenção.
Mas se tiveres dificuldade na experiência íntima e pessoal, busca o auxílio da oração, entrega-te a Deus e por Ele deixa-te conduzir. Francisco de Assis, o iluminado da Umbria, compreendeu a necessidade de vencer o atavismo egoístico na sua oração simples em todos os postulados e, especialmente, quando exarou em um dos delicados tópicos, que eu console mais do que seja consolado. Reconheci o cantor de Deus que é servindo e renunciando-se a si mesmo, que se pode fruir de plenitude. Desse modo, ante o egoísmo sandeu, outra atitude não existe senão o imediato esforço pela autossuperação, que busca mais consolar do que ser consolado. 15. Desapegos. Enquanto mergulhado na argamassa celular, o espírito submete-se ao impositivo dos fenômenos sensoriais que passam a predominar no comportamento da sua evolução. As percepções metafísicas apresentam-se tênues, exigindo reflexão e adaptação mental constante, a fim de melhor poder-se vivenciá-las, em razão da sutileza das ondas pelas quais se expressam. É natural, portanto, em decorrência das circunstâncias, que surjam os inevitáveis apegos procedentes do instinto de conservação a tudo quanto representa a sensação. Alguns deles servem de estímulos psicológicos para os enfrentamentos, as dificuldades existenciais e tornam-se menos afligentes, menos desagradáveis. Outros, entretanto, transformam-se em verdadeiros cárceres privados que dificultam os necessários voos espirituais em busca da liberdade, momentaneamente diminuída. Compromissos assumidos antes do berço diluem-se na memória ancestral e remanescem como tendências ou anseios que devem ser estimulados, em razão dos comportamentos transatos, que se tornaram os programadores da atual existência física. Testemunhos de fidelidade anelados alteram-se, apresentam-se como sofrimentos, quando, em realidade, objetivavam conquistas valiosas para o autoaprimoramento. Afetos e adversários que se encontravam no roteiro das realizações, ressurgem como paixões desenfreadas e lancinantes, perturbadoras, ou como inimigos inclementes que geram transtornos obsessivos lamentáveis. O próprio processo biológico, responsável pela máquina orgânica, ao atender à inexorável lei das transformações, demonstra a fugacidade de que se constitui em razão da contínua modificação celular na sua mitose e no respectivo desaparecimento de umas ante o surgimento de outras. Por outro lado, as experiências anteriormente vivenciadas, contribuem para a alteração das metas e dos significados, que sempre se renovam, que se expressam em formulações diversificadas. Tudo no mundo físico é transitório e irrelevante. Em trânsito na vestidura carnal, o espírito dispõe, no entanto, dos períodos do sono reparador, quando, ao desprender-se parcialmente do jugo da matéria, reencontra-se com os mentores abnegados ou os verdugos insensíveis desencarnados, de acordo com o seu nível evolutivo, o que lhe permite recordar-se da imortalidade e dos graves deveres a executar. Demais, a contínua inspiração dos guias espirituais contribui para que a evocação da perenidade do ser suplante as paixões aprisionadoras do ter, que fixa nas faixas menos elevadas, dando lugar aos apegos exagerados. Exercita-te no desapego. Títulos enobrecedores e nobiliárquicos, posições de destaque invejáveis, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal. Possuem, certamente, valor e significado relativo, que proporcionam recursos para as finalidades existenciais, quando utilizados dentro dos padrões éticos, que favorecem o progresso e desenvolvem possibilidades para a dignificação humana. Podem facultar o crescimento moral e espiritual das demais criaturas, se colocados a serviço da educação, do trabalho, das conquistas culturais, intelectuais, e, portanto, espirituais. Utilizados com sabedoria, auxiliam a construção da dignidade dos demais seres, fomentam o respeito e trabalham pela fraternidade, produzem leis de justiça e de ordem. A falsa ideia de que são indispensáveis à vida constitui, infelizmente, ledo engano dos seus apaniguados, que a vaidade humana fixa nos painéis da mente para futuras perdas e consequentes aflições. Tesouros amoedados, fortunas em joias preciosas, em títulos e ações nas bolsas importantes, são facultados ao ser para que os transformem em bênçãos, antes que, para serem amontoados e deem destaques aos seus possuidores nas revistas que elogiam os poderosos e os fazem invejados, mas nunca felizes ou tranquilos. A afetividade, que se apresenta como fator fundamental,
deve ser repensada, porque o outro, aquele a quem se apega, segue adiante, possui, também, o seu dever e nem sempre poderá permanecer retido nos laços mais nobres ou mais poderosos como se apresentem. O desapego deve constituir-se proposta essencial para a conquista da harmonia interior. Tudo que se tem, muda de proprietário, mas o que se constrói intimamente, o que se realiza, esses valores seguem com aquele que os amealhou. Poder e glória são devaneios da presunção que facilmente perdem o seu atribuído significado ante os impositivos da vida, da inevitabilidade da morte. O ser humano é imortal em sua realidade, transita em roupagem de fraca proteção, porquanto, embora sendo resistente a muitos incidentes, infecciona-se com uma ponta de qualquer instrumento insignificante quando contaminado por micro-organismos nefastos. Exercita-te em possuir sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Aprende a ser livre de coisas e das aparências, desvela os tesouros morais, as conquistas intelectuais aplicados na multiplicação do bem. Mesmo aqueles a quem amas, podem ficar contigo somente até a borda da sepultura. A partir dali, cada qual segue o seu rumo. Desse modo, não sofras porque tens ou porque te faltem. Contenta-te em ser o mesmo sempre, jovial e alegre, numa ou noutra situação. Francisco de Assis, imitando Jesus, preconizou: se não és capaz de amar, pelo menos, não prejudiques a ninguém. Rejubila-te em Deus. Se não és capaz de desapegar-te, pelo menos treina a cooperação com os demais e reparte tudo quanto te exou na existência. Desapego à vida. Tentou. 16. Tragédia do cotidiano. Toda vez quando a sociedade terrestre é sacudida por acontecimentos funestos coletivos, as cargas das emoções das criaturas em desconcerto causam pânico e desespero. E compreensível que o acontecimento trágico perturbe a razão e descontrole o sentimento, em face da surpresa e dos danos causados. Pertencem, no entanto, às divinas leis as fatalidades trágicas, especialmente aquelas que defluem das ocorrências tempestuosas e contínuas mudanças nas forças telúricas da natureza. Quando, no entanto, se conjugam fatores humanos de negligência e de irresponsabilidade, a que os indivíduos estão submetidos, às vezes, quase sem dar-se conta, os infaustos acontecimentos adicionam a revolta e o ressentimento, dando lugar a um caldo de agressividade que, em nome da justiça, reivindica o desejo do desforço, da vingança. A mídia é insaciável, na ânsia de informar, nem sempre corretamente e com imparcialidade, não poucas vezes, explora a tragédia e assula os ânimos em desalinho, aumentando o volume das angústias, e aprofunda as feridas psicológicas abertas na alma das vítimas que permaneceram na luta da saudade e do quase infortúnio. Algumas autoridades negligentes apressam-se a dar explicações insatisfatórias, tentam diminuir a sua responsabilidade, enquanto formulam propostas de mudanças de comportamento e de mais severa observância no cumprimento das leis desrespeitadas, até o passar do tempo com a consequente diminuição das aflições, quando retornam aos anteriores lamentáveis estados de indiferença e de desconsideração pelos cidadãos. Infelizmente, os prejuízos de toda a ordem que decorrem desses eventos infelizes são irrecuperáveis. As vidas arrebatadas pela desencarnação tormentosa, as famílias profundamente afligidas, os graves traumas psicológicos, a insegurança emocional e o descrédito moral. Numa sociedade justa, na qual se preservam e se respeitam os direitos humanos, embora ocorram calamidades perversas, o seu é um número reduzido e as providências são tomadas de imediato, buscando-se evitar outras de igual porte. A conquista da autoconsciência é um grande desafio para o ser humano que, ao lográ-la, muda totalmente de conduta em relação a si mesmo, assim como ao grupo social em que se movimenta, contribuindo saudavelmente para o bem de todos. Enquanto vigerem o individualismo, os interesses mesquinhos e o predomínio das paixões do poder, em detrimento dos deveres que devem significar conquista de equilíbrio moral e espiritual, muitas tragédias que desconcertam a sociedade terrestre continuarão a semear horror nas multidões e a desafiar os governos que, são os indivíduos imaturos e inconsequentes vinculados a interesses partidários, sem o pudor nem a responsabilidade que os deveriam caracterizar. De imediato, após as trágicas ocorrências, pessoas inadvertidas apressam-se em oferecer explicações, nem sempre pautadas na reflexão, no estudo do fato,
no conhecimento das soberanas leis da vida, acusando a divindade, quando destituídas de sentimento religioso, ou, segundo a confissão abraçada, explicando as causas anteriores que geraram o flagelo coletivo. Certamente, tudo o que ocorre encontra-se enquadrado nos códigos superiores que regem o universo. Nada obstante, quase sempre é precipitação querer-se a tudo equacionar e justificar mediante conceitos mágicos, que abarcam todas as situações, repassando informações nem sempre legítimas. Ao ser humano é muito difícil penetrar no pensamento divino para compreender tudo quando ocorre em sua volta. A dimensão do seu conhecimento e a sua capacidade intelectual são muito reduzidas ante a grandeza da criação, para entender tudo e a tudo esclarecer com presunção, aplicando os parcos saberes que o caracterizam. Surgem, então, as explicações absurdas, com caráter punitivo, atribuindo à divindade a vingança disfarçada, como sendo irreparáveis os erros e equívocos praticados, distante do amor e da compaixão que são transcendentes e quase inalcançáveis para a cognição comum. Esses terríveis fenômenos têm por meta unir mais as criaturas, que passam a reconhecer os próprios limites e fragilidade, graças ao que desenvolvem os sentimentos da compaixão, da solidariedade, da caridade. Não basta lamentar e chorar a desencarnação dos que foram atingidos pela tragédia, pois que retornaram ao grande lar, que a todos aguarda, na condição de vítimas em redenção, sendo necessário confortar os familiares e amigos que permaneceram na retaguarda, compreender a transitoriedade da existência corporal ante a perenidade do ser que a morte não consegue destruir. Toda convulsão destruidora porta uma finalidade sociológica, assim como psicológica, humanista e espiritual. Educar-se o ser humano para o entendimento da brevidade do corpo é a tarefa que não deve ser postergada, ao mesmo tempo aproveitar-se do ensejo especial para desenvolver o Cristo interno e todos os valores que lhe dormem em germe. Cada experiência no processo existencial constitui a aquisição de um tesouro que se transformará em sabedoria para os enfrentamentos mais significativos que estarão por vir. Esse processo avança sem detença futuro afora, faculta mais amplo campo de observações e de conquistas, que irão produzir a autoiluminação, graças ao sentido psicológico aplicado em cada passo da jornada. É, portanto, inevitável que desastres naturais e da imprevidência humana periodicamente ocorram, convidando sempre o pensamento e a emoção aos cuidados e desvelos pela conquista da plenitude. O ser humano ainda se encontra numa fase relativamente primária da evolução, não tendo conseguido desenvolver os conteúdos divinos que nele jazem como herança do Pai Criador. Enquanto o amor é a catapulta para o avanço, a dor é o buril que lapida as imperfeições morais, que faculta a aquisição da beleza transcendente que vai adquirindo lentamente. Nos momentos graves, portanto, das dores coletivas, que todos cuidem de aprofundar a reflexão, que evitem o desbordar das paixões inferiores, como a revolta, a sede de vingança e de revanche. Antes obtém pela oração intercessória e a irrestrita confiança em Deus, que rege todos os destinos. Ponto e sem qualquer dúvida, que as providências legais sejam tomadas com seriedade, a fim de evitar-se, quanto possível, calamidades outras, pois que o sentido da existência terrestre é a evolução sempre para o melhor. 17. Arrogância. Herança do primarismo decorrente do processo antropológico da evolução. Arrogância é síndrome de inferioridade moral do espírito, que mais valoriza a natureza animal, quando deveria desenvolver os sentimentos superiores que se lhe encontram adormecidos. A arrogância aturde um ser humano que perde a dimensão psicológica da sua realidade e atribui-se valores que está longe de possuir. O arrogante exala o morbo da presunção doentia, na qual disfarça os conflitos pessoais, enquanto temem que sejam desvelados. Normalmente, é fraco de caráter e, por isso, refugia-se na aparência soberba, a fim de intimidar, por sentir-se incapaz de amar e de despertar emoções equivalentes de amizade. Acredita que não é aceito nem respeitado, impondo-se pela petulância, ante a dificuldade de despertar simpatia e fraternidade. Portador de indescritível amargura, projeta os sentimentos em forma de superioridade falsa, como se a sua fosse uma existência especial. No reinado da ilusão em que se fixa, o ser humano caminha atraído pelo sol da verdade, mas, nem sempre consegue, de imediato, diluir a cortina de névoa que o impede de enxergar o rumo que deve percorrer. Dominado sempre pelos distúrbios internos,
Permite-se o egotismo, cerca-se de futilidades a que dá significado profundo, sem considerar a necessidade do desenvolvimento da afetividade enriquecedora. Encastela-se nos atributos que gostaria de possuir, subestima as demais pessoas que parecem existir, exclusivamente para servi-lo. Torna-se insensível ao sofrimento alheio, dá a impressão de ser inatingível, investido de elevada situação que o torna diferente, especial. Na sua fantasia de poder, olvida-se de quão frágil é o veículo carnal e, como se encontra susceptível à degenerescência, aos processos de transformação molecular. Todo indivíduo arrogante é portador de diferentes expressões de medo. Conserva as tendências dominadoras dos instintos agressivos, a que dá expansão, perde-se em vacuidades e solidão. Prefere os relacionamentos superficiais mentirosos, forjados na bajulação e nos interesses mesquinhos, recusa os afetos simples e desataviados das amizades fraternais. Do missioneiro, por exemplo, atribuía-se portador de divina inspiração, e, por isso, incendiou a velha Roma enquanto cantava, convencido do poder e da genialidade que, logo mais, lhe foram retirados, quando, ao desejar suicidar-se sem o concretizar, foi empurrado por um soldado contra a lâmina de que se utilizava. Sugeriu que o seu mestre estoico Sêneca se suicidasse, o mesmo fez com Petrônio, antigo amigo, a quem invejava, no íntimo, por odiar-se a si mesmo, desprezível e cruel, que a todos passou a odiar. Hitler, quase 19 séculos depois, sonhou com uma raça superior que deveria dominar o mundo, desencadeou a Segunda Guerra Mundial que ceifou 60 milhões de vidas, e, covardemente, quando se sentiu vencido, optou pelo suicídio infame. Todo arrogante adversário de si mesmo, e, por essa razão, cerca-se de uma súcia do mesmo quilate, para esmagar aqueles aos quais detesta. O antídoto eficaz para a arrogância é a humildade. No pretório, ao julgar arbitrariamente Jesus, Pilatos, arrogante, tentou humilhá-lo, aplicou-lhe chibatadas e condenou à morte, sob a exigência da multidão assolada pelo farisaísmo do templo, mas não conseguiu desconhecer a grandeza do inocente. Todos os inquisidores e títeres que sacrificaram a humanidade temerão a morte que os alcançou com a mesma inclemência com que assassinaram impunemente as vítimas que lhes tombaram aos pés. A arrogância, no entanto, não se patenteia exclusivamente naqueles que se encontram investidos do poder temporal, da riqueza, da mágica beleza, do aplauso mundano. E ainda mais lamentável naqueles que renteiam com as dificuldades de todo porte e permitem-se a conduta extravagante e absurda, com que menoscabam os demais e colocam-se de maneira falsa acima deles. Orgulham-se de coisa nenhuma e encharcam-se do morbo pestilento que os aniquila. Refletem na face e na conduta a morbidez de que são possuídos, atormentados interiormente e refratários a toda e qualquer expressão do bem, da solidariedade e do amor. Afastam do caminho todos quantos os podem despertar para a realidade do que são. Perdem-se nos aranzéis das próprias íntimas complexidades psicológicas que não têm coragem de enfrentar. Resguarda-te desse inimigo perverso e sedicioso da tua paz, tu que buscas a plenitude. Sê simples e espontâneo, gentil e cordato. Os valores ético-morais que dignificam, aproxima as pessoas umas das outras em saudável intercâmbio responsável pelo progresso individual e coletivo da sociedade. Vigia as nascentes do coração, a fim de que percebas se a tua é a conduta recomendável pelo Mestre Jesus ou é somente uma aparência, uma forma social de convivência com o próximo. Não te permitas competir, objetivando alcançar destaque de qualquer natureza, e mantém-te confiante nos dons da vida a que te entregas. A arrogância predomina em a natureza humana sob disfarces de variada apresentação. Desse modo, ama e vive com simplicidade, como servo do Senhor que te espera desde há muito. Diante do arrogante, mantém-te sereno, sem o temer, porquanto és autêntico nos ideais e comportamentos a que te entregas. A simplicidade de coração, a pureza dos sentimentos, a pobreza de valores do mal, foram elegidos por Jesus, na sinfonia incomparável do monte, e considerados como bem-aventuranças que ainda ressoam, confortam e dignificam as vidas. 18. No deserto. Há dias em que tudo se afigura desolador, caracterizado pela perda de sentido, sem qualquer estímulo para o trabalho de divulgação e de preservação do bem na terra. Há períodos na existência humana em que todas as florações da alegria e do entusiasmo emurchecem,
a demonstrar a aparente inutilidade da sua benéfica ação. Há a fase no percurso carnal, em que proliferam o mal e a agressividade em crescimento, que asfixiam as débeis manifestações da bondade e da abnegação. Há ocasiões em que a predominância da vulgaridade e do ressentimento golpeia as expressões da gentileza e da dignidade, parecendo conduzir tudo e todos ao caos. Há ocorrências perturbadoras que se multiplicam na condição de escauraço maldito, dominam o trigal das experiências de amor e de caridade direcionadas às criaturas humanas. Quando se olha superficialmente a cultura social vigente e os indivíduos, repontam alarmantes índices de perversidade, de gozo exaustivo e de loucura pelo poder e pelo prazer sem freio nem dimensão. Interrogam com frustração todos aqueles que se envolvem nos ideais de engrandecimento da sociedade, se tem válido as propostas da honradez e as lições sublimes do Evangelho de Jesus com os seus mártires e apóstolos, desde que apraz aos viandantes carnais tudo quanto leva à consumpção, ao desar, em vez da alegria pura e da harmonia indispensável ao equilíbrio e à plenitude. É certo, predominância do vício escancarado e sob disfarces variados, o aspecto pandêmico do cinismo e do desrespeito aos códigos de ética e de moral, com prevalência da face zombeteira dos triunfadores da desonestidade, famosos e difamados, nos postos que conquistaram mediante o suborno, a traição e a astúcia. Mas não são realmente felizes, tranquilos. Estão hipnotizados esses triunfadores de um momento, que marcham inexoravelmente na direção do deserto que os aguarda, ardente e desolador. Sorridentes, mas receosos, inseguros embora prepotentes, empanturram-se de poder e intoxicam-se no álcool e nas drogas ilícitas, porque não suportam a lucidez da consciência ultrajada, a fim de fugirem da presença da culpa e do desamor. Reconhecem que ninguém os ama, embora se exibam ao seu lado, como cachorrinhos que aguardam as migalhas que venham a cair das suas mesas ricas. Na primeira oportunidade, abominam-nos, abandonam-nos, execram-nos, porque tampouco se sentem amados e respeitados. Sabem que são utilizados na ruidosa corte de exibição, na qual um usa o outro, que é sempre descartável. Esse é deserto social. Nunca duvides do êxito da verdade. Nuvem alguma pode deter indefinidamente a luminosidade solar, por mais se demore em aparente impedimento. Foi, num desses desertos que, às portas de Damasco, Jesus apareceu a Saulo, triunfante e enganado, que seguia encarregado de infausta missão contra um dos seus discípulos. Ao impacto da sua presença, derreou da animalha ricamente adornada e percebeu a gloriosa figura luminescente, passando a sofrer o horror da cegueira que o tomou, acompanhada do tormentoso arrependimento em torno da horrida conduta que se permitia. Nesse deserto, a viagem foi para dentro, para a necessidade do autoencontro, do redescobrimento, da reidentificação com a vida e do retorno aos sagrados objetivos existenciais que desprezara até aquele momento. Ali nasceu o apóstolo das gentes, o desbravador dos desertos humanos, expandindo o reino de Deus em todas as possíveis direções. A linguagem do tempo é um presente agora, uma contínuo suceder que altera em todas as paisagens. As agrestes reverdecem-se, as montanhosas são corroídas, as pantanosas abrem-se em valas de liberação dos fluidos pútridos. A água suave, nesse largo, infinito tempo, vence a rocha, o vento cantante desgasta o granito vigoroso, o fogo altera a floresta. Também o ser humano, mesmo quando soberbo e ingrato, arbitrário e dominador, corroído pelas viroses da culpa, necessitado de afeto que não soube despertar pelo caminho, transforma-se, amolda-se, cede ao impositivo das inevitáveis alterações evolutivas. Ninguém consegue fugir de si mesmo ou viver saudável sem um propósito, um sentido psicológico na sua existência. O indivíduo mais inflexível nos seus ideais e convicções, assim permanece até o momento em que a dor se lhe penetra, insinuante e contínua, passando a habitar-lhe as paisagens dos sentimentos. Nesse deserto, porém, numa caminhada silenciosa e demorada, surgem os tesouros da reflexão, do entendimento dos valores espirituais, da necessidade de ser pleno. Não importa quando esse sublime fenômeno venha a acontecer, porquanto importante é que sucederá. A bênção do tempo agora é responsável pela edificação do anjo e do holocausto de amor, porque o sofrimento é uma dádiva que Deus confere aos seus eleitos. Após a visita de Jesus no deserto em Damasco a Saulo, o prepotente rabino, déspota e criminoso,
teve necessidade de 3 anos em outro deserto, para diluir a construção de ferro do orgulho em que se encarcerava e argamassar a realidade do amor no coração ralado de sofrimentos. Foi, portanto, com o reflorescimento das emoções que ele se deixou impregnar por Jesus e contribuiu vigorosamente para torná-lo conhecido e amado. Trabalho